Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque. Hoje eu converso com a cantora e apresentadora Fernanda Santos. Bom, Fernanda, no finzinho do outro bloco a gente estava falando sobre a música em casa, né? Sim. E mudando um pouco de assunto, você está fazendo faculdade de biomedicina, né? Estou fazendo uma coisa biomedicina. Tudo a ver com música, né? Tinha que ser eu. Por que você resolveu partir para essa área? Então, na verdade, quando eu já trabalhava com a música, eu sempre gostei muito da área da beleza e fui fazendo um curso aqui, outro ali e fui trabalhando em paralelo com a música e com a área da beleza. Eu fiz estética, me formei em estética, abri uma clínica e aí eu entrei na biomedicina por conta da estética. E aí hoje eu não tenho mais a clínica e estou na biomedicina e são vários campos, né? De atuação, fui me apaixonando por outras, larguei completamente a estética e vou continuar, vou fazer direitinho, mas aí eu já vou para uma outra área da biomedicina. Daí você pretende trabalhar em qual setor? Neuro. Neuro? Sim, neuro, e eu acho que nesses últimos tempos foi o que mais me deixou apaixonada, assim, em todas as outras áreas que tem. De pesquisa, de análise e tudo mais, mas a neuro mexeu com o meu coraçãozinho e vou continuar. Mas, como dizem, né, também no meio artístico, tudo tão incerto e tão complicado que é bom a gente pensar num plano B também para ter uma estabilidade claro. Financeira e para nossa família e tudo mais, então. Você sempre foi ligado a esses assuntos de psicologia, de querer entender a cabeça das pessoas? Eu sempre gostei bastante, mas não tanto. Acho que a pandemia mexeu com a gente, né? E aí foi o momento que eu me aprofundei e quis conhecer mais e ler mais sobre isso. E aí, já que eu já estava fazendo biomedicina, por que não pensar com mais carinho nessa área? E por falar na pandemia, como é que foi essa experiência para você, em particular? Olha, Rodrigo, para mim foi complicado nas primeiras semanas. Na primeira semana em especial, a gente ia fazer um casamento em Ubatuba, um casamento bem grande. Foi um bom contrato, eu estava bem empolgada com aquilo e fechou a estrada e parou. Né? E aí já não tinha mais o que fazer. Eu falo que as primeiras semanas para mim foi muito complicado porque a minha agenda musical está no meu celular. E aí ele apita, né? Hoje em tal lugar, e aí não ia ter. Hoje em tal lugar, e não. Aí hoje não sei o quê. E eu tava com a agenda até o final do ano. E aí, de repente, aí eu deletei tudo. Eu falei, não dá, porque isso tá começando a me fazer mal. Sem perceber, eu já estava entrando num momento depressivo, assim. Eu já estava mais introspectiva, mais quietinha, porque eu já não tinha mais a troca de energia. E como eu moro com a minha avó e com a minha mãe, com meu filho, minha avó é uma senhora que vai fazer agora 84 anos, tem toda uma preocupação. Eu, da área da biomedicina, eu sabia que o buraco era mais embaixo, então a gente realmente ficou em casa. E aí eu me vi num momento depressivo, né? Que daí já não tinha mais o que fazer, de onde tirar. Como eu falei, fomos os primeiros a parar. A classe artística foi quem mais penou com isso, né? Exato. E como a gente estava falando no intervalo, não só os cantores, mas toda a equipe atrás, os técnicos, sonoplastas, porque todo mundo foi atingido, né? Todo mundo, Sodes, todo mundo. E os músicos, a gente conseguiu ainda, né? Vamos fazer uma live, vamos fazer alguma coisa. E ainda conseguiu dar uma segurada ali na emoção e dar um jeito. Tem essa outra galera que já não tinha como fazer live, né? Que teve que realmente buscar outras coisas. E aí começou a pintar umas lives gravadas, que daí eu me encontrava com a banda, com muito receio, ainda com receio, mas seguindo todos os protocolos. Eu fui em uma, não queria, mas a minha avó falou, você vai? Se arrume, vai, menina. E eu, sim, senhora. E eu fui. E eu acho que foi essa ida que me despertou e eu voltei, opa, peraí, eu não posso cair, né? Vamos buscar alguma coisa. E daí aí surgiu o programa. Porque você falou da depressão, né? Muita gente ficou completamente depressiva em casa, com o pavor, né? Sim. Porque o pessoal tava com muito medo. Eu lembro do dia, acho que 15 de março de 2020, quando eles começaram a comentar, Sim. era aquele 15 dias para achatar a curva.
A gente está com esses 15 dias até hoje, né? Exatamente, exatamente. A gente está com esses 15 dias até hoje. E para você ficar em casa, trancada, como é que foi esse processo? Eu acho que o primeiro ponto, para mim, foi esquece TV. Eu já não era muito, né? Porque é muita informação e você não sabe bem o que é e do que se trata, então você vai ficando meio assim. E ficar em casa, por outro lado, foi bacana, porque daí eu tive mais tempo, né? E na correria do dia a dia, acho que a gente tem que trazer alguma coisa boa para isso. Tive mais tempo com meu filho, fiquei mais presente com a minha família, teve esse entendimento maior e aproveitei para estudar um monte de coisa que eu não tinha tempo para estudar antes dessa pandemia, né? E aí me enfiei num monte de curso, leitura, e isso foi fazendo com que passasse mais rápido o tempo e eu desenvolvesse alguma coisa, né? Então eu usei dessa forma. E o filho sem a escola, como é que foi ficar em casa também? Foi uma loucura. Porque muita gente ficou com o filho em casa e não sabe o que fazer. Foi uma loucura. Eu falo que assim, para nós adultos, a gente sabe que, olha, não dá para sair e você entende. Agora, para uma criança, é difícil na cabecinha deles, né? Tiraram tudo de mim. Eu não posso ir lá fora, eu não posso ir para a escola, eu não posso. Então, foi bem complicado, mas a gente brincou bastante, fui tentando fazer dessa forma, né? Com aulinhas para não deixar o estudo cair muito, porque teve essa queda, né? No aprendizado, eu acho que numa questão geral, mas usar criatividade, pinta, joguinho de tabuleiro, dominó, faz esse tipo de brincadeira. E ele entender também que tem um momento de estudar e que eu precisava também desse momento. Então acho que houve um respeito de todos ali e isso fluiu bem. Você falou dessa fase depressiva que você teve e ela, como você disse, só começou a sair nessa live, nessa gravação que você teve que fazer fora, né? Foi. A partir daí muda o que na sua cabeça? Mudou, eu acho que eu acho que eu me vi que eu estava entrando num processo depressivo, porque eu não via graça em fazer live, não tinha... Pra mim não foi legal. Não tinha público, né? Não tem troca, assim, tudo bem, as pessoas assistem e tal, mas não foi bacana. E aí quando eu fui nessa live, que eu vi, nossa, eu preciso de pessoas mesmo pra ficar bem, mas eu não tenho o que fazer agora, não tem como eu estar com pessoas, mas pelo menos eu já tô vendo que tem algo errado que eu não posso me trancar. Porque se você reconhece que tem um problema e você se tranca mais e mais e mais e não busca soluções ou atividades para ocupar a cabeça, aí é um grande problema. E foi nesse momento que eu vi que eu precisava fazer alguma coisa, né? Até mesmo em ocupar o meu tempo. E aí veio o programa, né? Que eu acho que ajudou muito, assim. Acho que foi uma forma, a segunda forma maior de tirar da depressão de fato, assim. E essa ideia do programa lá na TV Cidade Jacareí? O programa leva o seu nome, né? O programa Fernanda Santos. Você que propôs isso, como é que funcionou isso aí? Foi, eu acho que eu joguei assim, eu tava num momento tão aberto pro universo, que eu joguei a ideia e abraçaram a ideia. E foi mais ou menos assim, eu tava com o pessoal da TV e tal, eles estavam falando de um programa, e eu falei, o dia que precisar de uma apresentadora, conta comigo. E aí numa brincadeira a gente sentou e resolveu fazer algo assim. E aí como a gente trabalha com a música e a gente viu todos os músicos parados e como que a gente pode ajudar, a gente ajudar e nós nos ajudarmos, né? Porque de certa forma a gente está em contato e isso vai deixar a gente não ficar tão mal. Então começou dessa forma e aí tomou uma proporção maior e estamos até hoje. É um programa que recebe músicos do Vale, mas também tem outras temáticas. Queria que você falasse um pouco sobre o repertório do programa. Sim, ele começou com só artistas, né? Só os músicos do Vale. Independente de ser músicos autorais ou não, ou covers, mas com o intuito de levar esses artistas
para outros lugares. Porque tem muita gente escondida. Então. Né? E é bom. E também tem o artista que está começando agora. Se pra gente que já tem um tempo já é complicado, pra galera que está começando é complicado também. Então começou assim, e aí um dia, no meio, mais pro finalzinho, né, de 2020, a gente viu muitos amigos, muitos amigos músicos em depressão profunda. E não só músicos, obviamente, mas como a gente é desse meio, a gente viu isso muito, porque a gente trabalha com a arte, tem toda essa troca. E aí a gente começou a pensar em abrir, né, em outras coisas. Então a gente levou um psicólogo, um músico convidado para falar sobre a depressão no mundo artístico. Aí foi abrindo, né? Então, hoje eu costumo dizer que é do artista, mas também a gente tenta, né? Levamos também alguns personagens para como trabalha a mente, o exercício físico é importante para quem canta, para quem está em cima de um palco, então foi linkando tudo. E o trabalho no programa, de fazer a pauta do programa, que você também virou uma jornalista, né? Uma apresentadora, que pergunta ali, tem curiosidade de saber. Como é que é a sua preparação para fazer o programa? Então, dei uma pesquisada bastante, né? E no início foi tudo meio... Vamos ver como é que vai se ajustando ali. Eu acho que o programa funcionou assim. E, obviamente, depois eu vim procurar fazer cursos de oratória e outras coisas para poder estar melhor, né? Fazer melhor, mas aconteceu, né? Acabou virando apresentadora também. Mas é gostoso. Eu falo, Rodrigo, que é diferente quando a gente está apresentando e ser entrevistado, tá? A gente fica, nossa, agora eu entendo os músicos, os artistas que vão lá, porque eles ficam nervosos. Eu falo, imagina, bobagem, só tá batendo papo. E fica, né, normal. E o programa vai ao ar semanalmente? Passa o serviço pra gente. Isso, a gente grava na TV Cidade Jacareí. A gente grava na segunda-feira, então o programa vai pro ar na quinta-feira à noite. E aí aquele programa passa quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. E na outra quinta passa outro programa. Então o artista fica passando a semana inteira, quem não viu vai ver em algum momento. Eu acho que a partir daí, do programa que já tem uma estrada, né, com o seu programa, as pessoas começam a querer, me chama, deixa eu ir. Sim. Como que eu faço para participar? No início eu estava levando tantos amigos, porque tantos amigos músicos que tocam, né? E a agenda ficou cheia só de música, o pessoal fala panelinha, né? Não. Agora tem uma equipe cuidando da agenda para chamar todos os artistas para participar. A gente está quase no final da nossa conversa. Fernanda, você é uma pessoa religiosa? Como é que você vê sua... Eu tenho muita fé. Eu sou católica, né? Eu sou batizada na católica, cantei na igreja católica, hoje não frequentante. Tenho muita fé e Deus... falo que o tempo tá aqui. E você é uma pessoa muito saudosista? Do que você sente saudade na sua vida? Ai, nossa! Tem algumas coisas. Eu acho que o momento de infância, bastante assim, de liberdade, de brincar, né? Tendo filho, essas brincadeiras todas acabaram voltando um pouco, que a gente volta a ser criança, né? E isso sim, bastante. E a Fernanda mãe também lembra um pouco da sua mãe, da sua avó? Nossa, completamente. Completamente. Eu falo, nossa, minha mãe é cheia de não sei o que, bebê, e eu sou igualzinha. A gente só percebe depois, né? Quando às vezes a gente fala alguma coisa para os nossos filhos e eu falo, nossa, falei igual minha mãe, meu Deus. Sim, mas eu tenho muito delas. Você começa a se enxergar. Exato. Tá certo, Fernanda. Quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.